Oi, alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar os tipos de sujeito. Nós já vimos o que é sujeito e o que é predicado. Se você perdeu essa aula, vou deixar um cardzinho aqui para você acompanhar e se inteirar desse assunto. Quando o sujeito é explícito e possui um único núcleo, é chamado sujeito simples. Já quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado sujeito composto. Quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial. Esse tipo de sujeito também pode ser chamado de sujeito oculto ou sujeito elíptico, tá? É a mesma coisa, com denominações diferentes. Além dos sujeitos simples, composto e desinencial, há outros tipos de sujeito. Veja abaixo. A. Precisa-se de costureira. B. No início do ano, choveu muito. E C. Há ótimos poetas brasileiros. Na oração A, não é possível identificar quem precisa de costureira, porque o emprego do verbo nessa conjugação, precisa-se, dá a ideia de impessoalidade, ou seja, não expressa a marca de pessoa. Nas orações B e C, a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é denominada oração sem sujeito. Vamos às questões. 1. Leia a sinopse de um livro de poemas visuais. A. O que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Caparelli não parou na forma tradicional de poetar? O autor quer dizer que, além de escrever poemas na forma tradicional, ou seja, em versos, ele também criou outros tipos de poema, como os que compõem o livro apresentado na sinopse. B. Qual é o sujeito das formas verbais? Tornou-se, desacomodam e convidam. O sujeito de tornou-se, olha aqui o verbo tornou-se no texto, é Sérgio Caparelli, que está bem aqui do ladinho do meu verbo. E o de desacomodam e de convidam, vamos localizar esses verbos. Aqui eu tenho desacomodam e convidam, né? E o meu sujeito vai ser tudo isso aqui. Fumaças de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jóqueis, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras, imagem. Então, tudo isso daí vai ser o sujeito de desacomodam e de convidam. Sublinho no texto os núcleos desses sujeitos. Então, aí as respostas já estão indicadas no texto, né? O núcleo de Sérgio Caparelli é Sérgio Caparelli, né? E o núcleo do outro sujeito é fumaça, os núcleos, né? Porque a gente tem mais de um núcleo. Flores, sapatos, roupas, jóqueis, tabuleiros, peixes, borboletas, imagens e palavras-imagens, tá? Então, esses são os núcleos. Assinale a alternativa correta quanto aos sujeitos das formas verbais. Tornou-se, desacomodam e convidam. Então, aí a gente tem tornou-se apresenta um sujeito simples por ter apenas um núcleo. Desacomodam e convidam apresenta sujeito composto. Como a gente viu, eles têm mais de um núcleo. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 núcleos aí, né, para esse sujeito. 2. Leia a seguir a tirinha do personagem Ceninha. Vai para a escola? Quer uma carona? Adoro essas mochilas carrinhos. A.
De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinho contribui para o humor da tirinha? Ao oferecer carona para sua colega no primeiro quadrinho, imagina-se que Seninha esteja de carro, mas no segundo quadrinho é possível identificar que a mochila dele é de carrinho e ele se oferece para levar a mochila da colega com a sua. B. Que tipos de linguagem foi empregada nessa tirinha? Resposta: linguagem mista, ou seja, linguagem verbal, formada por palavras, e a linguagem não verbal, formada por imagens. C. Quem é o sujeito da forma verbal adoro no segundo quadrinho? Então, aqui a gente tem adoro, né? E o sujeito é eu. No segundo balão da fala, o sujeito não aparece de forma explícita. De que forma é possível identificá-lo? É possível identificá-lo por meio da terminação, desinência, da palavra verbal adoro. E aí nós temos os exercícios da gramática que estarão disponíveis no Classroom. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.